Há momentos na caminhada cristã em que sentimos que nossa vida de oração não flui como deveria. Oramos, mas parece que falta força. Buscamos a Deus, mas sentimos como se algo estivesse desconectado. É como se estivéssemos falando, mas sem perceber o impacto espiritual daquilo que dizemos. E muitas vezes isso acontece porque estamos orando a partir das nossas vontades, e não da vontade de Deus. Jesus afirmou uma verdade que precisa se tornar fundamento da nossa fé. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês pedirão qualquer coisa e isso será concedido a vocês. João 15:7. Essa promessa não é mágica, ela é espiritual e está condicionada ao alinhamento entre o coração de Deus e o nosso. Quando você ora a palavra, você não está tentando convencer Deus a fazer algo. Você está se alinhando com aquilo que Ele já deseja fazer. A oração não é um instrumento para manipular Deus, mas para transformar você. E é exatamente aqui que a maioria dos cristãos trava. Muitos pedem, mas não sabem o que pedir. Clamam, mas ficam sem direção. Buscam resposta, mas não percebem que a resposta já está revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus. Orar a palavra é como entrar em sintonia com o céu. É como sair da superfície da oração emocional e mergulhar num lugar onde a fé, a obediência e o propósito divino se encontram. E quando você ora segundo o que Deus disse, você ora segundo o que Deus quer. E quando você ora segundo o que Deus quer, você acessa autoridade. A física quântica aponta para o princípio de coerência. Quando duas frequências entram em harmonia, elas se amplificam. E espiritualmente, isso acontece quando a tua voz entra em harmonia com a voz de Deus. A tua oração deixa de ser só um pedido e se torna um decreto alinhado ao propósito eterno. E é por isso que muitos sentem o peso da fraqueza espiritual, porque ainda não aprenderam a transformar a Bíblia em combustível de oração. Mas hoje, o Espírito Santo vai te ensinar a viver isso. Agora, antes de irmos mais fundo, eu quero te pedir algo muito importante. No mundo espiritual, nada se estabelece sem concordância. Se essa palavra está falando com o teu coração, comenta aqui embaixo. Eu concordo com o céu. E permita que essa verdade entre na tua vida. Quando a Bíblia diz, e a vontade dele é que peçamos a ele o que quiser nos dar, 1 João 5,14, ela está revelando algo profundo. A verdadeira oração nasce do conhecimento da vontade de Deus. Por isso tantas pessoas oram e não veem resultados, porque oram sem direção, sem alinhamento, sem compreensão daquilo que o Pai deseja fazer. Não é que Deus esteja negando, é que muitas vezes estamos orando a partir da carne e não do Espírito. E isso cria uma espécie de ruído espiritual, um desalinhamento que impede a fluidez da presença, da fé e da resposta. A psicologia chama de dispersão psíquica o fenômeno de tentar manter vários focos ao mesmo tempo, produzindo desgaste e ineficiência. Espiritualmente, isso acontece quando dividimos nosso coração entre o que Deus quer e o que nós queremos. A mente entra em conflito, o espírito perde sensibilidade e a oração perde força. Mas quando você ora a palavra, esse conflito interno desaparece. A Bíblia se torna seu foco, a fé encontra uma base sólida, a alma se acalma e o espírito entra em sintonia com o Espírito Santo porque ele ensina todas as coisas e faz lembrar tudo o que Jesus disse. João 14:26. É por isso que Jesus compara permanecer nele com permanecer na palavra. Não é um conceito abstrato, é algo prático. Quando você deixa a palavra permanecer em você, ela se torna seu filtro, seu guia, seu critério e sua bússola de oração. Você deixa de pedir por emoção e passa a pedir por revelação. Deixa de pedir movido por ansiedade e passa a pedir movido pela verdade. E isso muda tudo porque a palavra que sustenta a fé também sustenta a oração. A física quântica fala de coerência entre energia e intenção. A palavra de Deus fala de coerência entre fé e obediência. Quando esses dois elementos se alinham, a atmosfera espiritual ao seu redor se transforma. E essa transformação não acontece apenas no mundo invisível, ela acontece dentro de você. O coração começa a desejar o que Deus deseja, a mente começa a pensar como Deus pensa,
A alma sente o que o espírito comunica. O que antes era confusão vira clareza. O que antes era luta vira paz. O que antes era resistência vira entrega. E é aqui que a verdadeira vida de oração nasce, quando a tua vontade se curva diante da vontade de Deus e a tua oração se torna um eco da voz dele. Quando Jesus disse, "O Espírito da Verdade guiará vocês em toda a verdade", ele estava revelando que a oração não é apenas um ato de falar com Deus, é um processo de formação espiritual. Muitas pessoas pensam que oração é só pedir, clamar, esperar a resposta, mas biblicamente, oração é uma jornada que molda o interior, afina a consciência, realinha o coração e desperta a sensibilidade espiritual. E isso só se manifesta plenamente quando a palavra se torna o centro da vida de oração. Perceba que, no mundo natural, nós somos moldados pelo que consumimos. Na psicologia, isso é chamado de internalização cognitiva. Aquilo que você repete, você absorve. Aquilo que você medita, você incorpora. Aquilo que você declara, você reforça. Espiritualmente, o princípio é ainda mais profundo. O apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória. E essa transformação ocorre quando contemplamos o Senhor. E uma forma de contemplá-lo é por meio da sua palavra. Ao orar a palavra, você está contemplando a natureza de Deus, absorvendo o caráter dele e permitindo que o Espírito Santo molde cada área do seu ser. É por isso que quando você começa a orar alinhado à Escritura, seus desejos mudam. Aquilo que antes parecia urgente perde força. A ansiedade começa a se dissolver. As emoções se organizam. A mente encontra direção. Aquela agitação interior que sempre aparecia na hora da oração começa a ser substituída por uma paz profunda, porque a paz que Deus dá é muito maior do que a mente humana pode entender. A longanimidade cresce, a paciência aumenta, a consciência espiritual se amplia. E tudo isso acontece não porque você está tentando sentir algo, mas porque a verdade está se tornando sua fundação. Assim como na física quântica, onde sistemas entram em harmonia quando compartilham a mesma frequência, a alma entra em harmonia com o céu, quando compartilha da mesma verdade. Quando tua mente, tua emoção e tua vontade se alinham com o que Deus diz, tua oração deixa de ser esforço humano e se torna a expressão natural da tua nova identidade. É por isso que muitas pessoas começam a experimentar mais discernimento, mais sensibilidade, mais clareza e até mais ousadia quando passam a orar a palavra. Não é misticismo, é alinhamento. Não é emoção, é transformação. E quanto mais você ora a palavra, mais você se torna aquilo que Deus sempre viu em você. A oração faz você enxergar sua vida não pela lente do medo, mas pela lente da verdade eterna. É uma troca. Você entrega suas vontades limitadas e recebe os pensamentos ilimitados do Pai. E esse processo, silencioso, mas poderoso, é o início de uma vida de oração madura, consciente e espiritualmente eficaz. Quando Jesus afirma, "As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida", ele está mostrando que a palavra não é apenas um texto, mas uma realidade viva que transforma quem a recebe e quem a declara. E aqui que a oração assume uma dimensão completamente diferente. Orar não é apenas pronunciar frases, é liberar vida espiritual que já está carregada de propósito divino. Quando você se apoia na palavra para orar, suas palavras deixam de ser apenas expressão humana e passam a ser expressão do Espírito através de você. E isso muda tudo, porque enquanto a vontade humana é limitada, a vontade de Deus é a perfeita, eterna e imutável. Quando você clama algo que Deus já declarou, você não está tentando fazer algo acontecer, você está concordando com algo que já existe no coração dele. É por isso que orações feitas em alinhamento com a palavra carregam um peso espiritual. A física quântica fala da colapsação de possibilidades quando a consciência é direcionada com foco. Espiritualmente, a oração baseada na palavra direciona a sua fé para aquilo que Deus já estabeleceu. Não é fé solta, não é desejo aleatório, é fé ancorada. A psicologia também confirma o poder da repetição consciente. Quanto mais você internaliza uma verdade, mais sua mente a reconhece como real. Quando você ora a palavra,
você está ensinando a sua mente a concordar com o Espírito e ensinando a sua alma a confiar no que Deus já disse. É por isso que, com o tempo, a oração deixa de ser uma luta e se torna descanso. A ansiedade perde espaço, porque agora você está fundamentado no que Deus prometeu. E quando você se fundamenta no que Deus prometeu, o medo perde autoridade, a dúvida perde força, a insegurança perde influência. Observe como a Bíblia fala sobre isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. A oração alinhada à Escritura nos liberta da dependência do próprio entendimento. É como se Deus estivesse dizendo: pare de tentar guiar sua vida pelo que você sente. Comece a guiar sua vida pelo que eu disse. E quando você faz essa troca, uma nova dimensão espiritual se abre. A oração passa a fluir. A presença de Deus se torna mais perceptível. A fé se torna mais firme. A sensibilidade espiritual aumenta, porque a mente está mais limpa, mais focada e mais obediente. Esse é o ponto em que muitos cristãos começam a perceber um novo nível de oração. Pedidos começam a fazer mais sentido, decisões ficam mais claras e até o silêncio de Deus deixa de ser motivo de desespero e passa a ser entendido como direção. Porque quem ora a palavra sabe que Deus está guiando mesmo que não esteja falando. A Bíblia se torna um mapa e a oração se torna um movimento. A cada versículo orado, você se move mais perto do propósito. A cada promessa declarada, você entra mais fundo no fluxo da vontade divina. Uma das maiores verdades espirituais que poucos percebem é que a oração não é apenas um instrumento para aproximar-se de Deus. Ela também pode revelar onde estamos desalinhados. Jesus nos alertou sobre isso quando disse: o seu olho é a lâmpada do seu corpo. Quando o seu olho é bom, todo o seu corpo fica cheio de luz. Lucas 11:34. Se a visão espiritual está contaminada por desejos egoístas, feridas emocionais, inveja, ansiedade ou expectativas distorcidas, a oração começa a sair do eixo. A pessoa até ora, mas ora na direção errada. Até clama, mas clama pelo que não precisa. Até busca, mas busca motivada por aquilo que não vem do Espírito. E é exatamente aqui que a palavra se torna proteção. Porque a palavra revela intenções que nós não percebemos. A psicologia explica que grande parte das nossas decisões nasce de motivações inconscientes, desejos escondidos, carências antigas, medos disfarçados. Espiritualmente, isso se manifesta quando a pessoa ora movida não pela fé, mas pela insegurança. Não pelo Espírito, mas pela comparação. Não pela vontade de Deus, mas pela vontade própria. É por isso que Tiago escreve: pedem, mas não recebem, porque pedem por motivos errados. Tiago 4:3. A palavra expõe esses motivos errados para que a oração volte ao centro. A física quântica fala sobre ruído, interferências que distorcem a frequência original. Na vida espiritual, o coração desalinhado produz ruído na oração. A pessoa fala, mas não se conecta, pede, mas não flui, busca, mas não encontra. A palavra elimina esse ruído. Quando você ora um versículo, você não apenas declara uma verdade, você se submete a ela. Você permite que aquele texto seja autoridade sobre suas emoções, suas expectativas e seu entendimento. A palavra te corrige sem te ferir, te confronta sem te esmagar, te molda sem te confundir. Perceba como isso funciona. Quando você declara em oração: cria em mim um coração puro, ó Deus, Salmo 51:10, você está dizendo ao Senhor que deseja um coração que não distorce a vontade dele. Quando você ora: a tua vontade seja feita, Mateus 6:10, você está reposicionando sua vontade. Quando você diz: confio no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5, você está renunciando ao controle. A palavra elimina camadas que atrapalham a oração, retira pesos, remove intenções erradas, redireciona desejos, e assim a oração volta a ganhar força. Isso te protege de gastar anos pedindo o que não edifica, te livra de orar por caminhos que não são teus, te liberta de insistir em portas que Deus não abriu. Quando a palavra governa a tua oração, você deixa de insistir naquilo que não vem do céu e começa a fluir naquilo que Deus preparou. E quanto mais você ora a palavra, mais sua identidade cresce, mais seu espírito amadurece e mais sua fé se fortalece.
Existe um momento na vida espiritual em que a oração deixa de ser apenas conversa com Deus e passa a ser exercício de autoridade. Não autoridade humana, mas autoridade concedida pelo próprio Pai. Jesus declarou: "Eu lhes dei autoridade para pisar cobras e escorpiões e para vencer toda a força do inimigo." Lucas 10:19. Essa autoridade não nasce do medo, do desespero ou da repetição religiosa. Ela nasce do alinhamento. Quem ora a palavra, ora aquilo que o céu já respaldou. E quando o céu respalda, nada pode resistir. A ciência moderna fala sobre ressonância harmônica. Quando duas ondas entram em sintonia, elas amplificam a força uma da outra. Espiritualmente, quando seu coração entra em ressonância com a vontade de Deus, sua oração é amplificada pela autoridade divina. Não é você fazendo força, é Deus confirmando sua própria vontade através da sua boca. Por isso a Bíblia diz: a oração de uma pessoa obediente tem muito poder. Tiago 5,16. Não é o volume da oração, não é a emoção na voz, não é o tempo de joelhos, é o alinhamento. E quando você ora a palavra, algo poderoso acontece. O medo perde a sua influência, a dúvida perde a sua voz, o inimigo perde terreno. A alma encontra firmeza, porque agora suas declarações não dependem do que você sente, mas do que Deus disse. Você até pode estar abalado emocionalmente, mas a palavra permanece estável. Você até pode estar vivendo um tempo difícil, mas a palavra permanece verdadeira. E quando você ora a verdade, a mentira que tenta te paralisar perde força. Veja como isso funciona na prática. Quando você ora: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Salmos 23:1. Você está declarando que a provisão não depende da economia. Quando você ora: "O Senhor é quem me protege, não terei medo." Salmos 27:1, você enfraquece o domínio da ansiedade. Quando você ora: "Posso enfrentar todas as situações, pois Cristo me dá força." Filipenses 4:13, você ativa uma fé que supera limites humanos. A palavra transforma a oração em espada. Ela atravessa dúvidas, corta mentiras, derruba fortalezas emocionais e destrói padrões que tentam impedir seu avanço. E quanto mais você ora a palavra, mais você percebe que não está simplesmente falando, está exercendo autoridade. Não está apenas pedindo, está estabelecendo. Não está apenas suplicando, está concordando com o movimento do Espírito. E agora, antes de irmos para o próximo bloco, quero te pedir algo simples, mas espiritual. Se essa mensagem está falando com teu coração até aqui, demonstra tua fé com um gesto simples. Curte o vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Existe algo poderoso que muitas pessoas não percebem. A oração não apenas muda circunstâncias, ela muda pessoas. Há momentos em que Deus não altera o cenário imediatamente, porque primeiro deseja moldar aquele que ora. E essa verdade aparece com clareza quando Jesus diz aos discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da colheita que mande mais trabalhadores." Mateus 9, 37 e 38. Eles oram. E logo em seguida, no capítulo seguinte, Jesus envia justamente esses mesmos discípulos como os trabalhadores pelos quais eles tinham orado. Isso revela um princípio profundo. Quando você ora alinhado à palavra, Deus te transforma na própria resposta da sua oração. A psicologia chama isso de internalização ativa, quando aquilo que você repete se torna parte da sua identidade e começa a influenciar suas ações. Espiritualmente, isso significa que a oração cria consciência, desperta compaixão, gera responsabilidade e ativa propósito. É por isso que, ao orar a palavra, você não apenas pede mudanças, você se torna instrumento de mudança. A física quântica fala de observadores que influenciam sistemas apenas por perceberem a realidade. No mundo espiritual, quando você ora aquilo que Deus deseja, sua percepção muda e você começa a enxergar oportunidades onde antes só via impossibilidades. É como se a oração iluminasse caminhos que sempre estiveram ali, mas que o coração não estava pronto para ver. E então, você começa a agir como alguém que carrega o propósito, não apenas como alguém que o busca. A oração muda sua postura. Imagine orar: "Senhor, envia paz ao meu lar." A palavra te lembra: "Felizes as pessoas que trabalham pela paz." Mateus 5:9. E de repente você percebe que Deus não quer apenas mandar paz. Ele quer te tornar pacificador.
Imagine orar: Senhor, transforma a minha família. A palavra te confronta com: seja o exemplo. 1 Pedro 5:3. E você passa a agir com mais graça. Imagine orar: Senhor, abra portas. A palavra te responde: eu ensino e guio o caminho que você deve seguir. Salmos 32:8. E você percebe portas que antes ignorava. Orar a palavra nos leva a participar do mover. Deus não quer que sejamos espectadores da vontade dele, mas cooperadores. Ele nos inclui, nos molda, nos envia, nos capacita. E quanto mais você ora alinhado ao que ele deseja, mais você percebe que ele está te preparando para viver aquilo que você pede. É por isso que muitas pessoas, ao fortalecerem sua vida de oração, começam a sentir mais sensibilidade ao Espírito, mais entendimento, mais senso de missão. A oração, acompanhada da palavra, desperta o propósito adormecido. Você começa a se enxergar como parte do plano, começa a perceber que existe um chamado e que esse chamado está diretamente ligado àquilo que Deus tem colocado no seu coração durante a oração. À medida que a oração se fundamenta na palavra, algo muito profundo começa a acontecer dentro do coração: maturidade espiritual. Não é uma maturidade construída apenas por experiências emocionais ou por momentos intensos de busca, mas por uma fé enraizada na verdade. A Bíblia diz: quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E essa direção não é algo vago, ela se concretiza quando você passa a discernir a voz de Deus com clareza, porque conhece o caráter dele revelado nas Escrituras. A psicologia fala sobre organização interna, quando os pensamentos, emoções e comportamentos começam a se alinhar ao redor de um eixo central. Espiritualmente, esse eixo é a palavra. Quando você ora a partir dela, sua vida interior começa a se ajustar. O coração se torna mais firme, a mente se torna mais estável, a alma se torna menos reativa. Situações que antes te abalavam profundamente começam a perder força, porque agora você está construindo sua fé sobre princípios eternos e não sobre sentimentos passageiros. É como Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24. Quando você ora a palavra, você está colocando pedra sobre pedra na construção dessa casa espiritual. E quando os ventos da vida vierem, porque eles virão, você não vai desmoronar. A oração alinhada ao texto bíblico te fortalece antes mesmo da batalha aparecer. Ela te prepara, ela te estrutura, ela te amadurece. A física quântica nos lembra que sistemas estáveis resistem mais às interferências externas. Espiritualmente, isso significa que quanto mais você fundamenta sua oração na palavra, menos você será abalado pelas circunstâncias, opiniões ou pressões. A ansiedade encontra menos espaço para atuar. O medo perde sua capacidade de manipular decisões. A dúvida deixa de comandar suas escolhas. Porque agora, o que te guia não é o que você sente, é o que Deus disse. Isso é maturidade espiritual. E existe ainda um segundo nível dessa maturidade: discernir quando uma oração nasce da fé e quando nasce da carne. Isso é essencial. A Bíblia te ensina a identificar quando você está orando movido por comparação, carência, raiva ou orgulho. E ao mesmo tempo, ela te mostra quando está orando movido por amor, confiança, entrega e propósito. Esse discernimento é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo está trabalhando profundamente no seu interior. A oração baseada na palavra não só fortalece o seu espírito, ela transforma a sua maneira de interpretar a vida. Você começa a discernir o que é de Deus e o que não é. Começa a perceber quando algo é uma distração e quando é uma direção. Começa a identificar portas que só parecem boas, mas não são de Deus. E começa também a reconhecer caminhos que antes pareciam difíceis, mas carregam o propósito divino. Essa maturidade é um fruto precioso da oração bíblica. Existe um alerta espiritual muito sério que a Bíblia nos entrega, mas que muitos cristãos ignoram. Oração sem alinhamento pode se tornar perigosa. Não porque Deus vá punir alguém, mas porque a pessoa passa a orar segundo motivações erradas, desejos distorcidos e expectativas que não vêm do Espírito. A palavra diz: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa. Jeremias 17:9.
Isso significa que, se a oração nasce apenas das emoções, ela pode ser guiada por medo, por carência, por comparação, por orgulho ou até por influência espiritual errada. Tiago é claro sobre isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem por motivos errados. Tiago 4:3. Isso mostra que o problema não é falta de fé, é falta de alinhamento. A pessoa pede, mas pede guiada pela própria vontade. Chora, mas chora por algo que Deus não está dando porque simplesmente não é o momento, não é o propósito ou não é a vontade dele. É como tentar mover o rio de Deus com as próprias mãos. Mas quando a oração é sustentada pela palavra, esse risco desaparece, porque você passa a ser guiado pela verdade e não pelas emoções. A psicologia fala do auto-engano emocional, quando uma pessoa acredita tão fortemente em algo que não percebe que aquilo a está destruindo. Espiritualmente, isso acontece quando se ora pedindo algo que Deus nunca prometeu. Mas a palavra desmonta esse auto-engano. Ela realinha, ela corta ilusões, ela revela motivações escondidas, ela traz sobriedade. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Salmos 119, 105. A oração baseada na palavra não te deixa orar por caminhos que vão te ferir. A física quântica aponta que sistemas desalinhados perdem energia, força e consistência. Espiritualmente, a oração desalinhada perde autoridade. Ela não flui, ela não cresce, ela não rompe. Mas quando você ora conforme Deus deseja, sua oração se torna como flecha disparada na direção correta, impossível de desviar, impossível de ser barrada. Porque Deus não respalda vontades humanas, Ele respalda sua própria vontade. E quando você diz o que Ele já disse, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Esse tipo de oração afasta enganos, afasta ilusões, afasta petições que te afastariam do propósito e, ao mesmo tempo, te aproxima do que realmente importa: intimidade, direção, sensibilidade, maturidade e missão. Orar a palavra te mantém dentro do fluxo da vontade de Deus, e no fluxo dele nada te para. A confusão se dissipa, a ansiedade diminui, a mente clareia, a fé cresce, e a vida espiritual se torna estável, consistente, firme. Mas antes de irmos para o próximo bloco, eu quero te pedir algo espiritual e muito importante. Se essa palavra falou contigo, não deixa ela parar em ti. Compartilha com alguém que também precisa ouvir o que o Espírito disse hoje. Chegamos ao ponto em que toda a construção espiritual destes blocos converge para uma única verdade. A oração não é apenas um hábito, é um alinhamento profundo entre quem você é e quem Deus deseja que você se torne. Quando Jesus disse: "Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês pedirão qualquer coisa e isso será concedido a vocês." João 5:7. Ele não estava oferecendo um atalho para pedidos atendidos. Ele estava revelando um caminho de transformação que passa pelo coração, pela mente, pela vontade e pelo espírito. O grande segredo que percorre toda essa jornada é simples, mas muito poderoso. A oração só tem autoridade quando nasce da verdade, e essa verdade é a palavra. O que estudamos e construímos passo a passo aqui é a revelação de que a oração não funciona porque você está desesperado ou porque está chorando. Funciona porque você está alinhado. A psicologia explica que ideias repetidas moldam a identidade. A física quântica mostra que sistemas em coerência ampliam sua força. A Bíblia revela que o coração obediente carrega autoridade. Quando esses três níveis se encontram na prática da vida espiritual, a oração deixa de ser tentativa e se torna certeza. Observe como tudo se conectou. A palavra te deu direção. A oração te deu sensibilidade. O alinhamento te deu autoridade. A transformação interior te deu maturidade. O propósito te tornou resposta. E tudo isso te levou a um único lugar, a vontade de Deus. O rio que mencionamos lá no início, o fluir da vontade divina, deixou de ser uma imagem distante e se tornou realidade. Você não está mais tentando mover o curso do rio, agora você mergulhou nele.
está sendo guiado, moldado, conduzido. E enquanto permanece nesse fluxo, a vida espiritual deixa de ser pesada e passa a ser natural. Não é mais esforço, é rendição. Não é mais dúvida, é clareza. Não é mais medo, é confiança. Essa é a dimensão onde a oração se torna poderosa, quando você entende que não é sobre pedir o que quer, mas sobre desejar o que Deus quer. E quando esse desejo nasce, tudo muda. Seu coração se tranquiliza, sua mente se ilumina, sua fé se fortalece, sua vida começa a caminhar com uma direção que antes parecia impossível. E você percebe que a verdadeira revolução da vida de oração não é Deus fazer o que você pediu, é Deus formar dentro de você um coração capaz de pedir o que o céu já decidiu liberar. O resultado? Você ora com entendimento, você ora com propósito, você ora com fé sólida, você ora com autoridade e você ora com paz, porque sabe que não está tentando convencer Deus, está caminhando com Ele. E esse é o next level da vida de oração, permanecer na palavra, permanecer em Cristo, permanecer no propósito. É aqui que a oração deixa de ser apenas diálogo e se torna transformação. É aqui que você se torna mais parecido com Jesus. É aqui que a vontade de Deus começa a tomar forma na sua história. É aqui que a oração realmente funciona.